Meus amados irmãos, eu quero voltar a ler no Salmo 1, palavra de Deus que nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja leu o segundo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Me parece que saltei um versículo. Não, né? Para mim tinha faltado 4. Meus amados irmãos, aqui temos este salmo que muitos comentaristas chamam ele de a chave, não é isso, para todas as bênçãos que nós encontramos nos demais salmos da Bíblia. Ela é, por assim dizer, ele é, por assim dizer, a porta que se abre para o bem-aventurado, para aquele que é feliz, para aquele que vive no caminho do Senhor. Eu sempre estou repetindo que o salmista, ele divide a humanidade em 2 grandes grupos. O primeiro, os justos, e o segundo grupo, os ímpios. Quando Deus olha do céu à terra, ele não se preocupa muito com as fronteiras geográficas, políticas. Ele se preocupa com o estado de espírito, a situação espiritual em que o homem se encontra. E ele divide a humanidade em 2 grandes grupos, que é o justo e o ímpio. Nós já falamos do justo. Se o justo quer prosperar, ele deve se alimentar, ele deve nutrir-se da palavra de Deus, como diz no versículo 2 em diante. E o salmista, ele estabelece diferença entre o justo e o ímpio. E é o que nós estamos vendo, aquele que comete a impiedade. Eu disse aqui que no original a expressão ímpio aqui não se refere àqueles que eventualmente comete uma coisa que Deus não se agrada, mas aquele que vive totalmente entregue à prática da impiedade. Daí porque o original fala que o ímpio aqui é um estado espiritual, é uma condição espiritual daquele que não serve a Deus. Ora, nós falamos aqui, iniciamos com o versículo 4, no estudo passado, onde diz: não são assim os ímpios. Veja que é estabelecida uma diferença entre o justo e o ímpio. Amém, meus irmãos? Entre o justo e o ímpio, não são assim os ímpios. Os ímpios não são como os justos. Os ímpios são diferentes do justo. Daí porque o justo não deve viver como vive o ímpio, não deve falar como fala o ímpio, não deve vestir-se como veste o ímpio. Enfim, a sua vida é totalmente diferente, em oposição, não é isso, ao estado em que vive o ímpio na sua impiedade. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Nós falamos aqui de que o ímpio, ele é como a moinha, como a palha que o vento espalha, que é levado. Aqui nós vemos a figura de um homem que colhe o seu trigo e usa a peneira para tirar a palha, e o vento leva para distante. Assim é o ímpio, ele não existirá mais, daqui a pouco ele desaparecerá. Nós lemos
no livro de Jó, um capítulo onde falou da característica do ímpio, como ele vive na sua impiedade, no seu pecado. Jó capítulo 21. Capítulo 21 de Jó, versículo 7 em diante. Jó, quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia, amém? Se você está em um culto de doutrina, de ensino, onde se fala a Bíblia, e você não abre a sua Bíblia, você está perdendo uma grande oportunidade, não é isso? E a Bíblia diz, Apocalipse diz, bem-aventurado o que lê e o que ouve, amém, meus irmãos? Capítulo 21 do livro de Jó, versículo 7 em diante diz, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, têm temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Era isso que aparentava, não é? O que Jó, naquele estado que estava, dizia, o seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta, fazem sair as suas crianças com um rebanho, como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas, né? Vivem em festa. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento, o que é que acontece? Descem à sepultura, e eles não levam nada. Essa é a diferença do justo para o ímpio, amém, meus irmãos? Do ímpio, digo, para o justo, eles não levam nada, todo prazer, toda festa, tudo que ele possui, toda a sua prosperidade passageira, não é isso? Ela passa, e diz aqui, num momento descem à sepultura, e todavia dizem a Deus, retira-te de nós. Ele é tão perverso que ele ainda diz isso com Deus. Ao invés de se arrepender antes da morte, diz, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Esse é o caminho que é impiedade, não é isso que o ímpio vive hoje. E até, irmãos, eles não praticam a justiça, a retidão, e não buscam conhecer o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor, não é isso? Estabelece princípios que julgam a sua consciência. E ele diz, quem é o Todo-Poderoso? Versículo 15, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte o quê? Dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. A pragana é a palha mais fina. Ela ainda é mais fina do que a palha que sai do grão. De forma que assim, dizia o homem de Deus, é o ímpio. Ele concluiu que assim é o ímpio. Parece viver melhor do que o justo. Parece alegrar-se mais do que o justo. Vive debaixo da música, das festas. Diz, mas vem a morte. E quando vem a morte, ficou tudo. Não valeu nada. Mas o justo, ele semeia para o reino. Amém, meus irmãos? Para a vida além túmulo. De forma que o salmista, ele diz que o ímpio é como a palha, como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Como já visto, nós falamos aqui no estudo anterior que no hebraico afirma que os ímpios não conseguem, a expressão significa os ímpios não conseguem ficar em pé diante do juízo.
Ninguém permanece de pé se Deus imputar a culpa. E eles não conseguirão permanecer em pé. Estar em pé, permanecer firme, subsistir diante de Deus. Veja o que diz o apóstolo São Pedro na segunda carta, meus irmãos, do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3 e o versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 14, onde o apóstolo nos diz o seguinte: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados o quê? Imaculados e irrepreensíveis em paz. Façamos tudo para permanecer de pé. Amém, meus irmãos? Ficar de pé, quem diz amém? Ficar em pé naquele dia, não é? O Senhor Jesus, enquanto ele ministrava aos seus discípulos a respeito dos eventos que ocorreriam no fim, sobre a grande tribulação, sobre o derramamento da ira de Deus sobre este mundo como juízo, não é isso? Ele advertiu aos cristãos, ele advertiu aos crentes que tivessem o cuidado e que nós fizéssemos o possível, irmãos, para sermos achados por dignos de estar em pé. Quem diz amém, irmãos? Está em pé diante do Senhor, não é? De estar em pé diante do Senhor. Já dizia Spurgeon: esteja em que posição física estiver o justo, espiritualmente ele sempre estará em pé diante de Deus. Amém? A nossa posição espiritual é em pé diante de Deus. E Jesus advertiu aos discípulos. Abra sua Bíblia, nós vamos ler Bíblia. Lucas capítulo 21, do Evangelho de Lucas capítulo 21. Veja que Jesus fecha o sermão da grande tribulação com uma advertência a todos nós que quisermos nos achar de pé diante do Pai, diante do trono do Altíssimo. Capítulo 21, o versículo 35, 34 em diante, ele diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de quê? Se carregue de quê? Glutonaria. Essa expressão aí não se refere só ao descontrole da comida, mas o apetite carnal pelas coisas desta vida. É isso que essa expressão está tratando. Disse de glutonaria. Outras versões vocês vão entender claramente essa expressão glutonaria aqui, que não se prende só ao excesso de comida, mas o excesso de desejo pelas coisas carnais, materiais, passageiras. A versão que deixa muito claro, diz assim: carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O contexto confirma o que eu estou dizendo. E venha sobre vós de improviso o quê? Aquele dia, venha de repente. Não permita que as coisas desta vida dominem os seus apetites, o seu apetite, não é? E você perca totalmente o interesse e a visão das coisas espirituais, não é? Todas as coisas, disse Paulo, me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é? Então o crente tem que ter limite, amém, meus irmãos? Tem que colocar limite. E ele diz aqui o versículo 35, porque virá como o quê? Como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Aí o Senhor Jesus diz: vigiai, pois, em todo o tempo. Fazendo o quê? Orando, para que sejais havidos por dignos de quê? De evitar todas essas coisas que ele falou no capítulo e nos capítulos anteriores. Evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar o quê? E de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo a nós,
tenham cuidado, não sejam dominados pelos desejos, pelas epitúmias dessa vida, desejo exacerbados, desejo, não é isso, abusivos, descontrolados, a ponto de esquecer da vida espiritual. Tem gente que luta para enriquecer e se esquece da igreja, se esquece do culto, se esquece da oração, se esquece de servir a Deus. E assim vai, irmãos. E Jesus disse: vigiai, estejam atentos, orai, para que sejam encontrados dignos de estar em pé diante do Filho do Homem naquele dia. Amém, meus irmãos? Ter comunhão, como diz a harpa, guarda o contato, a harpa, não é, irmãos? Vocês estão tão afiados na Bíblia que, amém. Guarda o contato com teu Salvador, mal não te cobrirá, pela senda alegre, o justo tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Amém, meus irmãos? Em contato, meus irmãos, em contato. Foi isso que essa igreja fez nesses dias, nessa semana passada. O mundo aí se depravando e a igreja em contato com Jesus, em contato com Jesus, buscando poder para enfrentar o mal e as coisas que surgem na frente da nossa caminhada, amém? Então, o ímpio, irmãos, não resistirá, ele não conseguirá ficar em pé. Mas na frente nós vamos ver que além deles não poderem ficar em pé, a Bíblia diz que eles ficarão mudos diante do juízo divino. O Senhor os julgará, lançará diante deles as suas injustiças, suas práticas nefandas, suas imoralidades, as coisas perversas que eles praticam. Não é verdade que Paulo fez menção a uma das igrejas e disse as coisas que eles praticam no escuro, até pronunciar, proferir, citar, não é? É abominável. A gente se assusta quando descobrem essas coisas aí no mundo, irmãos, mas nós já estamos avisados. Já no tempo dos apóstolos havia essas coisas. Diz, é vergonhoso a gente até falar no que eles praticam na escuridão, não é verdade? Nas trevas. Mas nós, meus amados irmãos, estaremos de pé, achados por digno. Amém, irmãos? Por dignos. Por isso devemos andar de forma digna. Abra a sua Bíblia ainda em Efésios, expressão do apóstolo São Paulo, capítulo 4 e versículo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, imagine dizendo isso aos crentes de Éfeso, o epicentro do culto a Diana, da imoralidade, não é? Da corrupção, em que havia práticas contra a natureza nos seus sacrifícios, no templo de Artemis, Diana. E ele diz aqui: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como irmãos, como é digno da vocação com que fostes chamados, não é? Ele disse: andem em conformidade com o modelo que vocês devem preservar como salvos, como chamados por Cristo, como redimidos pelo sangue de Jesus. Há diferença entre um ímpio e um justo. O justo não pode andar como o ímpio anda, irmãos. Na empresa, ainda que alguém lhe aborreça, na faculdade, ainda que alguém lhe aborreça, se você está igual aos seus colegas ímpios, meus pêsames. Você está pelo mau caminho. No mau caminho. Uma vez eu perguntei a um senhor o que foi que lhe fez aceitar a Cristo, receber a Cristo como Salvador. Ele disse: foi a minha esposa. E eu disse: sua esposa? Sim.
Pastor, eu estudava na escola que ela estudava. E eu olhava para todas as moças crentes. Mas havia uma coisa diferente nesta moça que eu casei. É verdade, sim. Disse, porque todas aquelas jovens faziam o que as ímpias faziam. Comportavam-se da forma que as ímpias se comportavam. Mas ela não, ela era diferente. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou ser crente e quero me casar com uma moça que seja diferente. E ele aceitou a Jesus e depois casou-se, já era um presbítero, casou com aquela moça por causa do testemunho dela. Na escola, na faculdade, você anda igual as coleguinhas para ganhar a simpatia delas ou vive diferente? Porque Paulo está dizendo que o justo, o que foi chamado por Deus, tem uma forma particular, digna de viver. Ele diz, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação. O vosso testemunho deve condizer com a vocação que Deus lhe fez. Amém, meus irmãos? A vocação com que fostes chamados. Agora veja Colossenses capítulo 1 e o versículo 10. Colossenses capítulo 1 e o versículo 10. É a Bíblia. Amém, meus irmãos? Nós estamos lendo a Bíblia. 1 e 10 diz assim, meus amados irmãos. Para que possais andar o quê? Dignamente. Diante de quem? Do Senhor. Fazendo o quê? Agradando-lhe em quê? Só numas coisas. Só na roupa. Só no falar. Só no cabelo. Só nas atitudes. Em tudo, irmão. Em tudo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e fazendo o quê? E crescendo no conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Então, precisamos viver vida ajustada ao padrão divino. Amém? Porque são estes que vão andar com o Senhor. Ninguém quer andar com uma pessoa indigna. Ninguém quer ter a companhia de uma pessoa indigna. Não é verdade, irmãos? Eu me lembro que eu era bem jovem na igreja. E um irmão chegou da nossa congregação. E ele sabia que eu representava a campanha, dava uma palavra. E ele fez um esforço para me levar à congregação de onde ele tinha vindo. E ele se esforçou tanto e disse que pagava a minha passagem e tudo, que eu fiquei acanhado de dizer não. Eu disse, tudo bem. Ele disse, vamos na oração da mocidade, que eu quero lhe apresentar aos irmãos lá. Tudo bem. Fui. Antes de ir à congregação, ele passou pela casa de uma viúva. E essa viúva tinha 7 filhas. E ele tinha eu não sabia, ele tinha se separado da esposa. E ele começou com uma brincadeira com aquelas moças, e eu disse, ai meu Deus. Que escolha fiz eu? E eu fiquei com tanta vergonha, irmão. Fui à oração da mocidade, mas nunca mais quis caminhar com ele, e nem quis ele como companhia. Porque... não, irmãos, veja suas companhias, aprenda com Daniel. E na eternidade, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que só aqueles que estão ajustados ao padrão divino é que andarão com o Senhor Jesus na eternidade. Amém, meus irmãos? Abra aí Apocalipse capítulo 3 e o versículo 4. Capítulo 3... diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E o que é que vai acontecer?
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude, que andemos de tal forma que estejamos naquele dia caminhando com o Senhor, porque somos dignos. Quem diz amém? Nós vamos adiantar um pouquinho. Então, o ímpio, ele vive na sua impiedade. Eu já disse que ímpio aqui é um estado de vida, não é? É um estado de vida, é como João fala quando se refere ao pecado. Ele diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas ele disse aqueles que vivem pecando, vivem prostrados no pecado, esses não. Isso aí está condenado, em perigo. O ímpio aqui é aquele que vive prostrado na impiedade. O original quer dizer, na impiedade. Como muitos vivem aí fora, não é verdade, irmãos? Vivem aí fora, na impiedade, não quer saber de Deus, como Jó falou. Não, ele não quer saber os princípios de Deus. Não fale de princípios divinos porque ele não quer saber. Até porque o conhecimento desses princípios serve de juízo para eles mesmos. E eles preferem não saber porque acham que não sabendo estão livres do juízo eterno de Deus. Mas não estão. Eles podem sentir-se à vontade até aqui para praticar o que eles querem. Mas um dia eles vão se deparar com o trono branco, com o juízo divino. E é aí que eles não conseguirão ficar de pé. Porque o juízo, nós vamos chegar a esse texto, o salmista, ele fala disso. Mas observe que o Salmo 1 apresenta esse estado espiritual do ímpio. Mas a Bíblia, ela não só fala do ímpio, ela também indica o remédio. Amém, meus irmãos? Aqui nós não encontramos o remédio no versículo 2 e 3. Amém, meus irmãos? O remédio está ali. Ao invés de andar segundo o conselho dos... E o que mais? No caminho dos pecadores. E na roda dos escarnecedores, tenha prazer na lei do Senhor. Não é? E se você tiver prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você vai ser como a árvore de justiça, como trata a Bíblia em Isaías, Jeremias, não é? A árvore de justiça. Mas o Salmo 1, nós vemos aqui que ele fala do ímpio no seu juízo, no seu pecado. Em Romanos 3, o apóstolo faz um diagnóstico universal. Vamos traçar um paralelo entre o ímpio do Salmo 1 e o capítulo 3 e o capítulo 8 de Romanos, que parte o pastor leu nesta noite. Capítulo 3 de Romanos fala do estado em que a humanidade ímpia se encontra na sua impiedade. Nós não vamos ler todo o capítulo. Em Romanos 3, o apóstolo faz um diagnóstico universal. Acusação total. Em Romanos 3, o apóstolo confirma exatamente o que o Salmo 1 e versículo 4 diz. Não é? As palavras de Paulo em Romanos 3 ecoa, irmãos, o que o salmista diz no Salmo 1. E não só no Salmo 1, mas no Salmo 14 e no Salmo 53. São palavras do salmista que ecoam lá no capítulo 3 e no capítulo 8 de Romanos. No capítulo 3 de Romanos, não vamos ler todo o capítulo, você pode ler em casa. Versículo 10 diz assim: como está escrito, o que é que está escrito? Não há justo,
nenhum sequer. Não é? Essa é a situação da humanidade. Capítulo 3 ainda, o versículo 23, o que é que diz? Todos pecaram. E o que mais? E destituídos, né? Afastados estão de quê? Da glória de Deus. E Paulo nesse capítulo diz que por causa dessa condição de injustiça, nenhum homem subsiste naturalmente diante do juízo divino. Não há escapatória. Veja ainda o capítulo 3 e o versículo 9 de Romanos, como diz aí: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, repita, o versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Como é isso, pastor? E como o Salmo 1 fala do justo? Vamos chegar lá. Paulo diz que se conclui na versão atualizada: temos nós qualquer vantagem em relação aos judeus? Porque se você ler no início, no contexto, nos textos anteriores, você vai ver que ele está falando do privilégio dos judeus. Ele diz que se conclui, temos nós gentios, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Todos são, por natureza, incapazes de ficar de pé diante do tribunal divino. Esta era a nossa situação. Antes de conhecer o Senhor Jesus, nós não éramos dignos. Sem Jesus, não somos dignos de ficar de pé diante do Senhor no seu juízo. Todos são, por natureza, somos incapazes. Esta verdade é descrita por Paulo em Romanos 3. Paulo constrói seu argumento da impiedade humana, ecoando o que diz o Salmo 14 e o Salmo 53. Vamos dar uma olhadinha? A Bíblia, irmãos, não deve enfadar. Amém? Ela é o alimento, ela nos faz crescer. Capítulo 14, onde o salmista Davi fala da corrupção do homem, que a sua redenção provém de Deus. Ele diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o que, irmãos? Entendimento, e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram o que? Imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração de quem? Na geração dos justos. Deus está, repita comigo, Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 53. Salmo 53, ele diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem
e têm cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou. Ele repete quase as mesmas palavras do Salmo 14. E Paulo ecoa estas palavras. O ímpio, irmãos, ele não subsistirá diante do juízo divino. E o objetivo da presença dos homens ímpios no juízo, eles hoje se gloriam, são arrogantes, são soberbos. A gente vê hoje pessoas no Brasil, irmão, que parece que é o dono do mundo, parece que não vai morrer, mas vai morrer. E naquele dia comparecerá perante o juiz dos juízes para ser julgado pela sua impiedade, pela abomináveis atitudes e decisões que toma. Naquele dia o Senhor o julgará. E o objetivo do juízo divino é este. Veja Romanos, voltemos à epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 19. Capítulo 3 e versículo 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca faça o quê? Esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Ah, irmãos, naquele dia eu quero ver esses poderosos abrir o biquinho diante do juízo divino. Vão ficar caladinhos, mudos diante do juízo de Deus. E eles são considerados inexcusáveis. Se você ler o capítulo 1 e 2 de Romanos, está tudo muito claro. Ali Deus não aceita explicação científica, acadêmica, não, porque já nasce assim, nasce daquele jeito. Não, irmão, pecado é pecado e Deus julgará, amém, meus irmãos? E todo o poderoso do mundo ficará caladinho diante dele. 3 e 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja o quê? Fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será o quê, irmãos? O que está dizendo é que nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então o ímpio, o salmista, disse que ele não se susterá em pé diante de Deus. Ele não conseguirá, porque o juízo eterno, não é? Mas graças a Deus, irmãos, Deus está dando um escape. Ele deu a nós. Quem diz amém, irmãos? Amém. Quando a Bíblia fala da impiedade universal, a Bíblia também oferece uma porta aberta a todos aqueles que essa palavra não esteja servindo tanto para a igreja, mas para alguém que nos ouve aqui e através da Rede Brasil. Há uma porta aberta, ainda está aberta, amém, irmão? Para o ímpio na sua impiedade. Em Romanos 3, Paulo explica porque o ímpio não subsiste, porque não possui justiça própria válida diante de Deus. O apóstolo apresenta a provisão divina para o ímpio. Aqui está o ponto decisivo do Salmo 1. O Salmo 1 ainda não revela de forma clara. Veja o que diz capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Ao ímpio diz: mas agora
O que aconteceu? Se manifestou sem a lei o quê? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que é isso, Paulo? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Assim como a impiedade é universal, a justiça oferecida por Deus é universal. Não há preto, não há branco, não há rico, não há pobre, não há gentil, não há judeu, não há grego. É isso. O que falta ao ímpio em Salmo 1 é a justiça. Mas na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Deus oferece essa justiça, que não é uma justiça por méritos próprios. A justiça é um dos elementos da salvação, que estão juntos, né? Santificação, regeneração e justificação. Nós estamos meditando nesse aspecto da salvação, que é a justificação. Eles estão juntos, separados aqui, para estudar, para meditar, para entender, para compreender. A justiça ela é imputada. A justiça, nós somos justos diante de Deus, não por merecimento, nem por mérito próprio, porque nós éramos iguais aos ímpios que estão aí fora, irmãos. O crente sem Jesus vira uma cobra. Você já viu aquela imagem de Moisés? Quando ele pegava a vara, o que era que acontecia? Era uma vara. Mas quando ele soltava a vara, virava o quê? Pois aí é o crente. O crente na mão de Deus é uma vara, abre mar vermelho, toca na terra, faz milagre. Mas fora da mão de Deus é uma serpente, é uma cobra, irmão. Todos nós, mas o senhor também? Sim, senhor, eu também. A justiça de Deus é a justiça imputada por Ele, irmãos. Nos foi imputada pela fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão agradecidos pela morte de Jesus? Diga amém. Só quem está agradecido, diga glória a Deus. Pela morte de Jesus. Voltemos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém? Então, essa é a misericórdia, porque pela nossa justiça, irmão, ninguém pense, chegue com a cara de fariseu dizendo: eu era um filho tão bom, uma pessoa tão boa, por isso que Jesus me salvou. Você era tão pecador como o pior pecador, porque foi gerado em iniquidade, com a natureza corrompida. Salmo, vá para os Salmos e veja como a nossa mãe, como fomos gerados no ventre da nossa mãe. Agora, o que a nossa justiça, irmão, é por isso Deus abomina esse negócio de obras para alcançar o paraíso, para alcançar. Não existe isso. Veja o que diz aí Isaías capítulo 64 e o versículo 6. Isaías 64 e versículo 6. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
Pois à luz do que diz o Salmo 1, versículo 5, irmãos, há uma incapacidade moral de produzir justiça aceitável diante de Deus. E Davi tremia quando pensava nisso. Veja o que ele diz no Salmo 143. Salmo 143 e o versículo 2. Veja o que Davi diz, irmão. Salmo 143. O versículo 1, ele: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua, e segundo a tua, e diz: e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Davi está em apuros. Ele diz: Senhor, ouve minha oração, Senhor, escuta minha oração. E não entres em juízo com teu servo, não me julgue, porque se tu me julgares. Ah, meu Deus. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Deus, vendo, irmãos, esta incapacidade do homem, Ele proveu um meio na sua graça. E esse meio é pela fé em Jesus Cristo. Não é santo, nem padroeira, nem nada, é Jesus. É por Jesus. E agora veja o que Paulo diz escrevendo aos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1 em diante. Ele diz: portanto, não é? Esse capítulo está ligado ao capítulo 7. Amém, irmãos? Está ligado ao capítulo 7 e é o que Paulo disse anteriormente. Ele diz, ele dá uma paradinha aqui e diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que não andam, a condição, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado fez o quê? Condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em nós, que tem uma condição, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os carnais não têm esse privilégio. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Da carne é inimizade. O versículo 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Meus amados irmãos, como é maravilhoso ler a Bíblia. Versículo 12 para adiantar. Diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo,
mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Que maravilha, irmãos. Então a justiça humana, irmão, o homem nasce de um coração caído. A justiça humana nasce de um coração caído. É manchada pela natureza pecaminosa. Por isso Salomão disse em Provérbios 15:8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Amém? É abominável ao Senhor. De forma, irmãos, que Paulo ecoa justamente estas palavras que ele está falando, que o salmista está falando no Salmo 1. Olha, irmãos, vocês sabem que eu não gosto de terminar passando da hora, para que vocês voltem depois. Romanos 3:20 nós vemos, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Veja o que Paulo diz no capítulo 3, e esse é o último texto que eu estou citando, não precisa nem sair, porque eu vou encerrar agora. E vou encerrar mesmo, porque tem pregador que diz, esse é o último, mas termina lendo a Bíblia toda. Mas esse é o mesmo, esse é o último texto. Glória a Deus. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 diz, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo minha justiça. Minha justiça? Aí, irmãos, e vocês não pensem que eu não falei porque eu estou com medinho, não. Porque se fala tanta coisa por aí. Quando eu citei aqui Isaías 64:6, se lembra? Se lembra? Quem se lembra, diga amém. Amém. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. De forma que eu disse que era o último texto, Filipenses 3:8, não é? Eu já li o 8, não é? Agora o 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, não é? Ele observe que ele diz, e seja achado nele, não tendo o quê? Não tendo o quê, irmãos? Ficaram nervosos, tiraram a visão da Bíblia? Olha a Bíblia. 3:9, e seja achado nele, não tendo o quê? A minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, não pela minha justiça, mas pela justiça que vem através de Cristo. Versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não pela minha justiça, mas pela justiça que vem pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos continuar pensando nisso. Amém? Vamos continuar. A gente tem que falar do ímpio, como falamos do justo. A palavra de Deus é